Afinal, o que significa ser salvo? Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. Todo aquele que pertence a Cristo é uma nova pessoa. O passado, ele é esquecido e tudo se transforma em novo. É Deus que fez tudo. Ele enviou Cristo, seu Filho, para fazer a paz entre Ele e nós, e nos deu a missão de fazer a paz entre Ele e os outros. Depois você confere no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo dizendo sobre a obra de Cristo aqui na terra. Por causa da grande misericórdia de Deus, Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Está lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Deus mostrou o quanto eu e você somos importantes para Ele, a ponto de enviar o seu Filho, Jesus Cristo, não somente para ensinar sobre amor, sobre servir ao próximo, mas Ele veio com uma missão. Jesus morreu no nosso lugar. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Esse é o tipo de amor que Deus tem por nós. Você já pode ter ouvido as pessoas dizerem: "Não, eu estou salvo". Você mesmo pode dizer isso quando fala sobre o seu relacionamento com Jesus. Mas o que significa na prática ser salvo? O que acontece quando alguém aceita o dom da salvação de Deus? Em primeiro lugar, é importante nós entendermos o que é salvação. Deus criou o mundo. Você já leu talvez ou conhece a história de Adão e Eva, lá no livro de Gênesis. E tudo era perfeito, não havia pecado. O homem andava com Deus, falava com Deus. Não havia morte, choro, dor. Mas infelizmente, o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, da desobediência deles. E a partir de então, todos nós nascemos em pecado. Nascemos separados de Deus, por que não dizer inimigos de Deus? Era necessário que alguém viesse para nos salvar, porque senão nosso destino seria a morte eterna. Nós éramos inimigos de Deus, não teríamos mais a salvação. Então Jesus vem à terra e paga um alto preço, o preço da morte, pelos nossos pecados. E nós não merecemos isso. Isso nos é dado pela graça, misericórdia e bondade de Deus. Mas tem um detalhe: isso também não é dado a toda a humanidade, somente àqueles a qual Deus veio a dar o dom da salvação. Se você um dia já entregou a sua vida a Jesus Cristo, entendeu que Jesus é o Filho de Deus que veio à terra para morrer por você, você foi liberto do pecado e tem a salvação em Cristo Jesus. E um dia vai morar no céu, tendo a vida eterna, aquela que lá atrás no Éden foi planejada para todos nós. Agora, se você ainda não entendeu que é um pecador, que depende de Jesus, exclusivamente da graça, para ser salvo, essa meditação de hoje é para você refletir o propósito da sua vida, o que vai acontecer depois da sua morte aqui. Existe algo muito maior no campo espiritual do que o que nós estamos vivendo hoje aqui. Teremos nessa vida aflições, dificuldades, mas essa vida é passageira. Estamos aqui de passagem. A vida eterna é o lugar para todos os filhos de Deus. Não há reencarnação, não há outra vida em outro lugar. Não voltaremos para cá, mas iremos para o Pai, viver na glória com Ele. Todo aquele que é salvo pelo sangue de Jesus Cristo, não por obras, porque nós não teríamos o que fazer para merecer, mas pela graça de Jesus. Talvez você tenha perdido sua confiança, sua alegria, sua reputação, seus sonhos, a sua inocência. Jesus veio para recuperar tudo isso que você perdeu. Se você conhece de agricultura,
Provavelmente você já sabe o quão prejudicial é para uma lavoura quando um enxame, por exemplo, de gafanhotos atinge aquela plantação. Ela destrói o campo em poucas horas. O que hoje tem talvez devorado a sua vida, destruído a sua lucratividade, os seus planos, os seus relacionamentos? Posso te falar uma coisa? Só Deus pode restaurar tudo isso. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, nos diz: eu lhe darei de volta tudo o que você perdeu nos anos dos enxames de gafanhotos. A salvação, ela reconecta você com Deus. Quando você entrega a sua vida a Ele, Jesus faz a paz entre Deus e você. Ele derruba todas as barreiras que antes nos separavam do Criador. Há uma palavra para isso: reconciliação. A Bíblia diz que todo aquele que pertence a Cristo é uma nova pessoa, está reconciliado com Deus. Ser reconciliado com o Pai significa que você viverá com Ele para sempre. Você terá um lar no céu por toda a eternidade. E é por isso que se preparar para essa vida é a coisa mais importante que você pode fazer agora, na vida que você tem. Lembre-se disso, eu e você não merecemos, mas é pela graça. E para isso, precisamos entender quem é Jesus e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Entender o sacrifício que Ele fez na cruz, morrendo pelos nossos pecados, e então nos tornarmos nova criatura através de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo revele a você aquilo que só Ele pode falar ao seu coração, e que a paz que excede todo entendimento seja contigo, e que a salvação pela graça chegue ao seu lar, em nome de Jesus Cristo. Amém.